Oi, Boa tudo noite, bom? tudo Boa bem? noite, tudo jóia. E Como? você? Tô bem, graças a Deus. Vamos começar a nossa primeira live, né? Primeira live, estreando aqui na live. Eu, pelo menos, é a primeira. Eu sei que você não é, né, Pádua? Não, eu não. É a Ah, primeira, não. eu Mas que nós estamos falando é a primeira, né? é a primeira. O universo conspira tanto que aqui até tá fazendo muito frio, só para comemorar a minha estreia aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou só ajeitando aqui. Boa noite, tá ajeitando aí. Estou Boa ajeitando a noite a câmera aqui. todos que estão aqui na live com a gente. Obrigada por estar entrando. Tomara que a gente possa contribuir um pouquinho com vocês. E aí, gente, da onde vocês estão falando? Vocês estão tudo, tá todo mundo aqui no mesmo fuso horário, todo mundo do Brasil? Como estamos aí? A gente até vai, tá ajeitando aí, Pádua? Tô. Pronto, está ajeitado. Então, tá bom. Boa noite a todos que estão entrando. A gente vai esperar olha, de Ribeirão Preto. Tem muita gente de Ribeirão. Minha conexão tá boa, gente? Vocês estão me ouvindo? Olha, todo mundo aqui, hein? Olha a Sandrinha. Oi, Sandrinha, boa noite. Felipe também tá aqui. Olha, Maria José, boa noite para todas vocês. Eu acho que você, Padoa, você tá muito baixo ainda. Tava melhor antes. Tava, mas Tava. é que o telefone, às vezes, ele escorrega. É ao Pode... vivo e a cores, então a gente vai se adaptando. Ah, maravilha. Agora está melhor, né? Sim, sim. Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Vamos começar, gente? Então, a É, vamos gente, começar, né? para quem não conhece, de toda a parte de ferramentas energéticas, gosto muito de estudar sobre isso, estudo também muito sobre a parte de nutrição, porque eu acredito que a gente tem que mexer em vários pilares da nossa vida, né? Para a gente poder conseguir uma transformação. E você, Pádua, fala um pouquinho pra gente. Eu estou realizando um sonho, né? Que é falar sobre mediunidade sem fronteira, onde você pode passar toda a experiência de mais de 48 anos com um médium de incorporação, mas eu não vejo a mediunidade só como religião. Mediunidade é uma tá dando chucho aqui no meu aparelho aqui. E está escorregando e entra um problema ali. Mas vamos consertando. Certo. Então, vamos começar? Vamos? Então, nós vamos fazer assim: você vai fazendo a pergunta, eu vou tentar responder. Se você não entender, Tá bom. aí eu vou perguntar e vou esclarecer. As Perfeito. pessoas que estão aí assistindo, eu gostaria que elas, todas as perguntas que elas fizerem, né, no direct, eu vou responder depois também. Depois, quando terminar hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para o Pádua, que ele vai respondendo aos poucos, tá? Pado, se você quiser, para a gente não perder um pouco o raciocínio, se você quiser bloquear o texto só nesse primeiro momento, depois a gente abre novamente, tá, gente? Para vocês fazerem perguntas para a gente. Você sabe fazer Olha, isso? eu não importo que as perguntas que fizer vão ficar por aí, porque eu não Ah, sei nem como mexer isso aí. Eu vou mexer, vai atrapalhar. não, Como então é a vamos. primeira, você já viu, né?
Tá, então tá tudo certo. Tá certo? Então tá, eu vou começar com a nossa primeira perguntinha aqui sobre essa área, tá? Me explica um Certo. pouquinho o que a gente pode entender sobre o que é mediunidade. Gente, também eu queria falar um pouco aqui para vocês, a ideia desta nossa jornada é explicar um pouco da nossa experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que o Pado viveu por toda a vida dele, porque a gente está traçando esse caminho aí da energético, da mediunidade. Então a gente vai trocar um pouco com vocês, um pouco da nossa referência, da nossa história de vida dentro dessa área, tá bom? Então vamos lá. Me É, explica um pouquinho para a gente poder entender de uma forma até que um pouco iniciante, né? Para todos nós também sim. ficarmos alinhados. O que é mediunidade? Como é que você pode explicar para a gente o que é essa mediunidade? O que é a É, mediunidade? a mediunidade, eu gosto de falar assim, é o ser sentido. É um sentido que nós temos, além dos 5 sentidos do nosso corpo, nós temos o ser sentido, que a mediunidade faz parte do ser sentido. Ela não é o ser sentido, ela faz parte. E, para uma forma assim mais fácil, o cérebro consciente é que armazena tudo, é que interage com a mediunidade, interage com o ser sentido, interage com várias formas da manifestação das energias, que a gente capta energia, emite energia. Então, a mediunidade, ela é uma das formas de você receber energia e enviar energia. É como se fosse um pulmão. Você inspira e expira. A mediunidade funciona assim. Ela é uma forma de comunicação entre as energias de todos os 5 sentidos, mais o sexto. O nome mediunidade ele é muito usado, ele é muito ligado à religião. O sexto sentido é o sobrenatural. E existe uma paranormalidade, né, que também é tratado esses fenômenos, né, que eu acho ridículo, tá? Que não tem nada de anormal, não tem nada de extraordinário. É uma coisa natural do ser humano. Todo é o 5 sentidos, é o perceber. Você percebe as coisas, você interage. Igual eu estou falando aqui com você, nós estamos usando o quê? Os nossos sentidos, certo? Uhum. E a mediunidade, ela é ligada à religião, que é um canal que o médium, né, tem, que ele serve de intercâmbio, de intermediário, medianeiro, intermediário, de uma comunicação através dele. É como se fosse o celular. Eu estou usando um celular. Então, é, o médio é o celular. Eu estou num local falando com você através do celular e você responde através dele. Ele é o médio. Isso, para mim, é o médio, é o celular, usando essa forma simples de falar, tá? Mas a mediunidade, ela vai além da religião, porque ela é ampla, porque você vê, ela Pádua. é Oi. eu não sei o que está acontecendo, que tem um negócio nesse telefone que ele trava. Então, nós temos os 5 sentidos, certo? Tá. O sexto é a percepção. E eu queria dar um exemplo assim, muito de pessoas Ah, que usaram esse sentido na vida prática dele, na profissão deles, tá. tá? São pessoas conhecidas mundialmente falando. Uhum. Então, eu vou falar de Steve Hawking, aquele cientista, Ok. né? Sim. Que ele usou o cérebro consciente para
fazer o que ele fez na ciência. Aí eu tenho uma lista de pessoas interessante, né? O primeiro cirurgião que fez cirurgia do coração, Daniel William, era um negro. Ele também não era formado. Então, ele usou de quê? Do cérebro consciente. Dessa forma, na profissão dele, que é o perceber, que é o sentir, que é ir além do cérebro mental. Porque o cérebro mental é que tem o nosso bloqueio. Ele que nos bloqueia de tudo. Quando você entra em sintonia com o cérebro consciente, ou com o ser sentido, você desbloqueia tudo, o universo fica à sua disposição. Henry Ford, criador da Ford, que modificou todo o sistema de automóvel, né? Alexandre Graham Bell, Thomas Edison, Benjamin Franklin. E aí você vai falar assim, Winston Churchill, que usou dessa energia para bloquear uma guerra, né? Para tirar o mal do planeta, né? Aí você vai falar de Gorbachev, que usou também dessa energia, que ele eliminou o Império Soviético, libertou a Europa daquela divisão, né? O Muro de Berlim. Então, são forças que estão a nosso favor para a gente usar na nossa profissão, na nossa vida pessoal, tá? E na nossa vida familiar. Então, aí você vai falar assim, William Shakespeare, o trabalho que ele fez na dramaturgia, e até ele tem uma frase famosa que é ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, ou você é uma mente, o cérebro mental, ou você é esse cérebro consciente, que é essa força, né? Essa força da comunicação através das energias, da vibração. Aí você vai usar os pintores como Van Gogh, como Portinari. E para mim, a pessoa que usou muito isso, ele foi para mim o melhor escritor ou palestrante sobre não é autoestima, mas é quando você faz esse trabalho, né, de autoajuda. Autoconhecimento. Autoajuda, autoconhecimento, tá certo? Tá. Que é o Napoleão Hill. Sim. Ele até escreveu um livro que para mim é um dos melhores livros sobre todos esses assuntos, que mais esperto do que o diabo. Excelente, né? livro. Que eu acho que todo mundo que interessa por mediunidade, pelo sexto sentido, deveria ler Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. Eu não ganho nada para vender esse livro, tá, gente? Mas é um livro que, para mim, ele é fantástico. Porque ele você vai na prática, porque ele é prático. O bom Napoleão, ele é prático, né? Sim. Ele ensina isso. Então, essas pessoas todas, eu falei de diversas pessoas, diversas áreas, né? Que todos usaram desse mecanismo que nós aqui no Brasil ligamos tudo à religião. Sim. Mas a religião é pequena. O momento que você fica na religião é muito pequeno. Pádua? Aí, voltou. Xuxo nesse aparelho aqui. Não sei por quê. Ah, mas é ao vivo, é isso aí. Vai cortando, tá. Então é o seguinte, eu, por exemplo, sou médium. Mas na minha vida mediúnica, vamos supor, eu trabalho na média 3 horas por semana. 6 horas por semana, outros trabalham 12 por semana. Na mediunidade, né? Perfeito. Mas na vida profissional, nós trabalhamos 8, 10 horas por dia. Então, saber usar isso e saber interagir com essa sensibilidade humana, o que é um gênio? São pessoas que usam esse mecanismo para fazer alguma coisa. Padua, é natural isso.
Você pode dar um exemplo para a gente disso? Para a gente poder tentar ver na prática, para a gente entender um pouco mais fácil? O exemplo de você usar Isso na a prática. intuição, né? A intuição. A intuição que as mães, as mulheres têm muito, principalmente mãe, ela percebe tudo em relação a filho, né? A Perfeito. intuição é a forma mais fácil de você usar essa energia. O que é intuição? Ela não vem na cabeça. Esse é o segredo. A intuição, ela vem, você sente ela, parece que ela vem no coração, parece que ela vem no peito. Quando é uma intuição, você sente, a pessoa percebe isso, percebe no corpo inteiro. Então, como é que fala? Mais perfeita da comunicação desses mundos todos a nosso favor. Para mim, a intuição é o que há de mais palpável, né, e mais assim, útil no nosso dia a dia, é através da intuição. Então, se nós estivermos abertos ao perceber a intuição, ao ouvir o que eles estão falando com a gente, só que eles não vão falar no nosso ouvido, igual eu estou falando. É uma ideia que vem e parece que ela entra dentro de você. Ela não Tá. fica só aqui na mente, ela entra. Todo mundo já teve uma intuição. Então, aí quando deixa de fazer, fala, olha, eu tive essa intuição. Eu tive a intuição para ligar para uma pessoa, eu tive a intuição para fazer meu trabalho assim, assim, eu não fiz, agora estou fazendo, e deu certo. Então a Perfeito. intuição é ela que fez todo esse pessoal que eu falei com você de fazer as obras que fizeram. Nós estamos fazendo esse trabalho através da intuição. Eu tive vontade, a intuição é uma vontade, é uma percepção, ela nos protege, porque você percebe o perigo, você, do nada, você vai fazer um negócio, você pega e fala, não vou fazer isso agora, vou deixar para depois. Porque o que a gente tem, vocês vão me desculpar, mas eu não sei o que está acontecendo com esse aparelhinho aqui, Sem tá? problema, não. Então, a intuição, você percebe assim, eu faço ou eu não faço alguma coisa, eu adio para amanhã, eu vou fazer, eu falo, não é hoje, eu prefiro deixar para depois. E a intuição ela é contra aquele imediatismo. Você para você ver, quando alguém fala para você, tem que fazer tudo rápido, tudo rápido, 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 a pressa, ela é inimiga da perfeição. Mas por quê? Tudo que é pressa, você vai tudo para a mente, você entra em contato com o cérebro mental. Aí você Perfeito. perde a conexão com a sua essência, ou um cérebro consciente, ou com sua intuição, ou com a sua mediunidade. E como nós estamos falando de mediunidade, os instrutores espirituais falam assim, eu trabalho na Umbanda, né? Já trabalhei em centro espírita, já trabalhei em espiritualismo e outras coisas mais. Eu Uhum. lembro que um preto velho estava falando assim, ô filho, vocês têm muita pressa. Vocês querem que o preto velho ajude vocês, mas eu ando de bengala. Vocês estão correndo, eu não chego até vocês não esperam a gente. Então vocês têm que saber o seguinte, vocês falam as coisas, vocês pedem a coisa, mas espera o tempo. Mas o que é o tempo? É o tempo de Deus, é o tempo do universo. Tudo tem um tempo. Aí, com esse tempo, eles vão poder nos comunicar melhor com a gente, eles vão poder nos intuir melhor. Porque na pressa eles não conseguem. Aí você vai sozinho. Você conhece aquela piada, você vai, pega o carro, sai correndo, 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 de repente corta um, corta outro, de repente ele fala assim, Andigo, onde é que tá? Eu já fui embora. Eu falei, estou indo, vai sozinho. O Andigo não fica no carro quando você está correndo muito. Então é assim, você quer ter uma proteção, você quer estar em sintonia com essa mediunidade, que para mim é a mais importante de todas, que é a intuição, Uhum. porque ela começa no tato, na Uhum. visão, na audição, no paladar, porque ela te protege. Você vai, antes de você pôr um alimento na boca, você percebe, não come isso.
Todo mundo já passou por isso. Não bebe isso. Aí a gente tema, né? Aí dança. Não come essa quantidade, a gente tema. Ó, não põe a mão ali, você vai pôr, tem um aranha ali, opa, se assusta. Então, no dia a dia, quer dizer, antes de você pôr a mão, você já percebe que tem algo. Essa percepção, que a percepção do tato, do olfato, do paladar, ela vai junto com a nossa intuição. Ela nos protege, tudo anda em conjunto, não existe separado. E outra coisa também que não é separado, a comunicação espiritual, independente do grau da mediunidade que você tem, do grau da intuição, porque a mulher é mais intuitiva do que o homem, tá? Por natureza. O homem melhora isso através da meditação, através dele fazer as coisas mais devagar, tentar ouvir mais, falar menos, né? Uhum. Então, na mediunidade, você às vezes está conversando com a pessoa, de repente você fala as coisas com a pessoa. Passa um tempo, ela encontra com você, nossa, você falou um negócio comigo, na hora eu não entendi, ó, mas eu fiz aqui, deu certo. Você nem sabe o que você falou, quem falou? Alguém falou através de você. Então você não estava num centro espírita, você às vezes não é espírita, não é umbandista, não lida com isso, mas eles usam a gente. Esses dois mundos, eles estão o tempo todo interrelacionados. Sim. É porque no Brasil, quando se fala assim, a mediunidade, se liga à religião e se liga assim, eu para praticar isso eu tenho que ir lá nos... Não importa qual a religião, tá? Todas têm seu estilo de fazer. Cortou aqui pra gente, mas para a gente Sim. desenvolver ou trabalhar essa mediunidade, a gente precisa ir até um local, até um lugar. Como é que você explica isso pra gente? Eles chamam de desenvolvimento mediúnico. Tá. Se você quiser trabalhar com a sua mediunidade Uhum. em qualquer religião, certo? Tá. Aí você vai procurar aquela religião que você se afina com ela, vai procurar as pessoas lá, e lá você vai usar isso dependendo das regras daquela religião e daquela casa. Isso é uma coisa. Tá. Porque cada casa tem sua regra, cada dirigente de centro, dirigente de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, cada casa tem suas regras. Tá. Tá? Aí você vai se adaptar àquelas regras, que é a regra humana, e vai ver se aquela forma te deixa em paz e tranquilidade. Aí você fez uma pergunta, eu vou falar uma coisa assim, que para mim é muito sério. Quando você vai desenvolver as suas faculdades mediúnicas, tá? Em qualquer escola religiosa, a religião para mim é mais uma escola. Primeiro, nunca vai só, não importa a sua idade. Se for de menor, sempre com acompanhante responsável. Se for de maior, leva acompanhante. Você nunca sabe o que vai acontecer ali. Na sua questão mediúnica, algum exame, que eles falam assim, olha, traz acompanhante. Porque você não sabe o que vai acontecer. E às vezes é falado coisas que quando você está ali, você nem percebe, mas a outra pessoa vai perceber. Perfeito. Então a gente nunca deve ir só. E para mim tem uma regra que é geral em qualquer situação. Tanto serve para quem vai aprender mediunidade, como você vai aprender qualquer profissão. Ou quando você vai fazer qualquer tipo de tratamento físico, espiritual ou mental. Se a pessoa que estiver te atendendo, te orientando, colocar medo, esquece, vai embora. Qualquer tipo de medo. Sim. Porque qualquer pessoa que vai te tratar, te orientar, ele precisa passar o que para você? Autoconfiança, autoestima, ensinar caminhos para você ser livre, para você ser independente, Sim. tá? E trabalhar a sua força interior, a sua fé, a sua garra,
né, de fazer as coisas, se a vontade de fazer as coisas. Então, se as pessoas que vão nos orientar não fizer isso, desculpa. Pode ser médico, pode ser o melhor médico, pode ser o melhor médico, pode ser o melhor... Não importa. Ele não está bem naquele momento, ele não está bem, é o momento dele, que ele está na negatividade dele, procura outro lugar. Perfeito. Porque o que mata tudo, porque esse nome de pessoas que eu dei no início, aqui, se tivesse medo, com certeza, eles não fariam nada. Se Sim. nós dois tivéssemos medo, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Se nós não tivéssemos força de vontade, determinação, nós não estaríamos aqui. Exato. Então, a coragem, a vontade de fazer, ela tem que ser incentivado a isso. A independência. O ser humano nasceu para ser livre. A mediunidade é um canal de liberdade, é o maior canal de liberdade que nós temos. Tá? Respondi isso? Respondeu. Alguém tem alguma dúvida, gente? Faz sentido isso para vocês? E até tem uma regra básica que a gente sempre usou quando a gente iniciou nesse caminho, né? E o Padua sempre me orientou muito isso, que é uma regrinha clara e fácil. Toda casa, todo local que você entrar, você sempre tem que sair melhor do que você entrou. Se não saiu melhor do que você entrou, para e avalia, entendeu? Porque esse local ele tem que passar exatamente isso pra gente. Tem que trazer paz, a gente tem que sair melhor do que a gente entrou, em todos os sentidos, senão é bom dar uma reavaliada. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir fazendo aí. E Pádua, enquanto isso, eu tenho uma dúvida. Trazendo para a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa prática, como é que eu posso começar a entender essa minha mediunidade? Como é que eu posso usar ela dentro do meu dia a dia, dentro do meu trabalho? Como é que eu posso usar ela ao meu favor? Como é que eu entendo isso? Me mostra como... Praticar isso. Exato, isso. Ó, a má intuição, ela vem através da nossa mente, certo? Tá. A boa intuição através da nossa consciência. Tá. É simples. Tudo que vier e você sentir, para mim é assim, na minha prática da vida, toda intuição que veio, tudo, aqui dentro, nós chamamos de chakra cardíaco, né? Que é onde é o coração energético, coração espiritual. Aqui fica muito claro, muito calmo. As coisas são mais claras, fica mais calmo. Você tem muito mais tranquilidade. Você sente assim, você percebe que algo muito maior do que você está te ajudando você a realizar aquilo ou te dando coragem para você fazer. Então, isso que é importante. Só que, ao mesmo tempo, é normal que a mente vai fazer o contrário. Porque eu falo assim, pensamento positivo, para mim, são segundos. O que importa são atitudes positivas. Nós temos que aprender a praticar. Sim. Então, se você surge uma coisa, você sente que aqui está bom, vai e faz. Não fica dando ouvido, não. Porque se você começar a pedir opinião a outro, peraí, ele vai te responder por quem? Pelo coração dele ou pela mente dele? Então, até para perguntar, a gente tem que ter cuidado. Uhum. Tem dúvida? Na sua fé, faz a tua prece, faz uma meditação. Nós vamos ensinar algumas meditações aqui, todo tipo de respiração nós vamos ensinar nesse canal, tá? Mas se você frequenta alguma casa, a Umbanda, nós temos um privilégio muito grande, tá? Porque nós temos o intercâmbio de conversar com as entidades. Eles são os nossos terapeutas, né? Eles ajudam isso. Então, a Umbanda tem essa vantagem desse intercâmbio. O espiritismo é um pouco diferente,
faz muito tempo que eu não vou no centro, né? Então eu posso falar pouco, mas eu posso falar daquilo que eu pratico, que é Umbanda, tá? Há mais de 18 anos. Eu não vou falar de Umbanda aqui. Quando eu tiver uma hora falar de Umbanda, eu vou trazer alguém que entende, que eu não entendo, eu sou médio, é uma coisa. Entender é outra coisa. Eu trabalho lá, eu me entrego. Então, essa entrega, a pessoa que é médium entende que eu falo da seguinte forma: quando você se entrega, a entidade chega. E no seu dia a dia, vocês começam a fazer experiência. Deixa eu seguir essa intuição, deixa eu fazer isso que meu coração pede. Coração, alma. Seguir a alma. A alma é leve, a alma não gosta de nada que é forçado. Tudo que for para ir muito esforço, muito cansativo, muito sacrifício, não é hora de fazer. Não é o caminho, não é hora. Espera o tempo. Esse negócio de falar assim, tudo com muito esforço é que vai dar certo. Aí um preto velho falou para mim assim, se trabalhar demais com, com muito excesso, os escravos eram dono do mundo. Então, é um alerta. Não é o sacrifício, é a qualidade com que você faz. Então, você procurar toda a tarefa que você for fazer, a yoga me ajudou muito nisso, né, que ela fala assim, entrega, confia, aceita e agradeça. E a yoga tem uma regra, isso é para vocês que querem aprender mediunidade. Quando você termina o dia pior do que entrou, o dia, pior do que começou o dia, significa que você esteve mais na sua mente do que na tua consciência, da tua essência, do que na sua intuição, do que na sua mediunidade. Tá? Então isso é que é interessante. Tudo que você começa a estar cansado demais, opa, para, respira, dá um tempo. Volta a conectar com você mesmo. Você desconectou com você. Entrou no piloto automático, entrou na correria do mundo. E como é que eu Então, conecto rapidamente? Porque tá como é que é? danado. No nosso dia a Como é dia, que é? como é que a gente faz essa conexão rápida quando a gente percebe que a gente está no piloto automático? Todo piloto Antigamente, tá danado, aquele dia tá danado, entendeu? Como é que a tá gente danado. está lá? Olha, a prática é minha. Respiro, solto ar devagar, o tempo mais que eu puder. Jogo água na minha careca, Tá. acordar. Se puder, paro, faço uma respiração de 2, 3 minutos, uma meditação. Se não puder, ouço uma música, ouço um mantra, vou ouvir coisas que vão me alegrar, vão trazer a minha energia de volta. Sai, vou dar uma volta. Às vezes, uma volta no quarteirão, às vezes você está no prédio, você fala com gente, peraí, você desce lá, vai lá embaixo, toma um café e volta, você já desconectou com aquela energia, você volta a ser você. Mudar o Porque ambiente, né? muda o ambiente, porque você está conectado com a energia, que nós chamamos de energia perversa, que é a energia da imposição. Tu Sim, tem que fazer, da correria. Desconecta dela. Você não é um robô, sim. né? Então, nós somos seres humanos, não somos robô. Aí nós temos que desconectar disso. Então, tem hora que a respiração adianta? Não. Tem hora de jogar a hora na cara? Não. Mas você tem que sair, sai do ambiente, desconecta. Perfeito. Essa tá no carro, começou a entrar na energia da correria do carro, tudo está irritando, tenta parar, assim que der, dá uma parada, num lugar seguro, é lógico, né? Que a gente não vai parar em qualquer lugar, dá uma Uhum. parada, liga, para, toma um cafezinho, toma uma água, respira, ouve uma música, liga para um amigo, enche as picuinhas de alguém para desconectar. Correto. Porque às vezes essa pressão atmosférica energética, né? Hum, ela é complicada, é muito densa isso aí. É muito denso. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção aqui, Sim, falando assim, ó, difícil fazer o jovem aceitar isso, né? Como é que a gente faz com os jovens? com o jovem, Exatamente. A gente pode instruí-los. olha,
eu já fui adolescente. Primeira regra, lembrar que nós já fomos adolescentes. Lembrar que quando a gente era adolescente, nós não aceitávamos nada. Tá? Uhum. Eu vou dar um Tá. exemplo meu. Meu pai era espírita. E eu falava assim, eu tinha meus 14, 13 anos, a minha mediunidade já estava aflorada, eu já era meio louco por causa dessa energia borbulhando que eu não sabia lidar. E eu falava assim, como é que um homem tão inteligente pode acreditar nessas bobagens? Então, esse é um adolescente. Eu acho que a melhor forma da gente comunicar com o adolescente é entrar no mundo dele. Tentar tirar dele o que ele está sentindo, como ele está sentindo, como ele está lidando com essas energias que borbulham com tanto hormônio na puberdade, desde de ser criança para ser adolescente, não é adulto, um monte de coisa que eles falaram que quando ele tiver essa idade ele ia fazer, agora não pode mais, quer dizer, é uma loucura a adolescência. Sim, O sim. jovem adulto, o adolescente. Então, eu acho que eu ouvi mais. Falar menos e ouvir mais. Eu acho que eu tenho uma neta adolescente, né? Ela está com 15 anos. Então, eu aprendi que aprendo a ouvir mais ela. E você assusta que quando você começa a ouvir, você vê que eles sabem muito. Uhum. Eles já têm resposta para muita coisa. Ah, mas mesmo eles tendo resposta, eles às vezes se escorrega. Eu escorrego até hoje. Todos nós, faz parte da vida. Então, então, eu acho que é isso. Eu acho que eu vi. Tá, Você ouvir e dar pequenos toques. A tá. opinião deles. Eu acho que tudo que nós vamos falar com uma pessoa mais jovem é pedir a opinião deles. É igual eu estou falando com vocês. Sou mais velho, que eu acho que é todo mundo que está aí na live. Tá? Quando eu comecei, eu era o caçulinha, né? Eu era o mascote. Então é assim, a gente, quando era jovem, não tinha a quem perguntar. Não se abria diálogo para nós. Uhum. Hoje tem diálogo, então nós precisamos ter diálogo. E aprender com eles, porque eles têm muita dúvida, eles vão questionar tudo. Isso é legal, eu gosto de ser questionado. Eu não gosto de falar em ninguém. Por isso que eu gosto da live, é assim, eu falar sozinho, eu não sei se eu estou me comunicando. Aí eu Sim. te pergunto, eu estou me comunicando com você? Estou sendo Comigo. claro? E vocês que estão aí desse lado, gente, vai comunicando aí o que vocês quiserem saber, assim, interagir com a gente, pode ir colocando as suas perguntas aqui também. E me fala uma coisa, me dá alguma orientação porque assim, eu posso classificar então que todos nós somos médiums? Todos nós temos o sexto sentido, todos nós temos a sensibilidade, todos Tá. nós temos intuição. A gente acabou não entrando sobre isso, a gente está falando sobre sexto sentido, mas a gente não abriu sobre o que é o sexto sentido, quais são, como É o detectá-los. apelido, o sexto sentido é o apelido da mediunidade. A mediunidade é o apelido do sexto sentido. Que na realidade, o que é o sexto sentido? É um sentido, por que eles falam sexto sentido? Porque nós temos 5 sentidos no corpo. Mas nós temos um sentido, que a própria ciência descobriu, que ele está em todo lugar no nosso corpo energético, no corpo físico, mas ele não tem lugar nenhum. Então nós sabemos que a visão vem do olho, o olfato vem do nariz, o tato vem da pele, não é só da mão, vem da pele, Uhum, tá? O paladar vem da boca. tá. A audição vem do ouvido. E o sexto sentido? Ele liga tudo. Ele está em todo o nosso corpo e ele está ligado a todos os nossos chakras.
Então, o sexto sentido, vamos dizer assim, é ele que comunica com tudo. Entendi. Perfeito. Para mim tá claro. Então, é assim, o Napoleão Hill, nesse livro Mais Perto que o Diabo, ele fala assim, um lado do cérebro é a consciência, o outro lado do cérebro é a mente. Então, ele até brinca. O diabo ocupa um lado que da mente, que é onde fica o ego, bloqueia o sexto sentido. A raiva bloqueia o sexto sentido. A mentira bloqueia o sexto sentido. O medo bloqueia o sexto sentido. Eita, tá danado, minha gente! Tudo bloqueia o sexto sentido. Veja bem. Nós estamos bem aqui então agora, hein? Ai, ai, ai. Raiva, medo, insegurança, mais o quê? Tudo bloqueia esse sentido? Ou seja, a partir do momento que você me fala isso, veio lhe dizer, eu sou um robô, então, tô dominado por outra coisa. Como é que é Não, isso? olha, como é que é isso? Isso é fantástico. Alguém escreveu um negócio aí, depois você lê. No Tá, fim de tudo, nós vamos responder, tá? tá. Olha, é assim, o importante não é preocupar, porque assim, quando nós não temos conhecimento, nós ficamos da nossa vida praticamente 90% do nosso dia que nós estamos acordados, né? Uhum. Na, na nossa mente, no lado mental do cérebro. Que nós, por quê? Que nós usamos os nossos conceitos, nossos preconceitos, nossos pontos de vista, a nossa cultura familiar, cultura regional. Nós usamos diversas coisas, principalmente o medo, a ansiedade, que a ansiedade é a manifestação do medo, né? Sim. Que tudo isso faz com que a gente transforme o nosso mundo. Você imagina, quando nós estamos na mente, repara para você ver, o nosso mundo fica pequenininho. Ele fica menor do que a nossa cabeça. Então, nós não enxergamos mais nada. É como se tivesse um tampa-olho assim, nós não vê mais nada. Nós nos fechamos no nosso espírito, tá? Então, nós ficamos Uhum. fechados para o mundo, fechados para a vida, tá? Isso é que faz com que a gente fique longe do nosso ser sentido, porque ele só se manifesta quando nós estamos tranquilos. Repara para você ver, você de repente está com a cabeça e vai tomar um banho, de repente se acalma no banho, aí as suas ideias mudam. Uma coisa que você vai fazer, nossa, não é nada daquilo. Se a vez estava no seu trabalho, aí vem a ideia, você vai lá e resolve uma coisa, você ficou o dia inteiro naquele problema. Quem mexe com planilha, né, no computador, fica quebrando a cabeça numa planilha, de repente ele larga tudo, agora vamos embora, deixa eu dar um tempo. O computador mexe a acontecer isso, né? Você tem que dar um tempo para ele. Aí o que acontece? Você dá esse tempo, o que acontece? Aí você relaxa, você relaxou, o seu sentido atua. A mediunidade, quer dizer, o seu canal de ligação, isso aqui é fantástico. Com tudo que há de bom e perfeito no universo, entra em contato com você. Por isso que na yoga fala assim, quando você está em você mesmo, na sua consciência, na tua essência, você está em contato com a enciclopédia do universo. Porque você se abre, quando a gente está conectado com nós mesmos, porque se todo, seja, como é que chama aquele negócio? Chama mente coletiva, né? Mente coletiva. O que você acha disso? O que é a mente coletiva? O Eu, que você acha que ela faz para nós da humanidade? ela é maravilhosa. Eu acho assim, tudo tem os dois lados. A gente tem que estar muito consciente, muito presente para poder usar dessa mente coletiva onde todo mundo está conectado nela, né? Sim. Penso isso. Pois é. Então, a mente coletiva é assim. A mídia usa
da mente humana para nos fazer ser consumista, certo? As pessoas que querem dominar a massa colocam medo na massa usando a mente coletiva. Perfeito. Uma pessoa que é mais espiritualizada, ele vai usar a mente coletiva para levar paz, para levar tranquilidade, para levar harmonia. É igual você falou, tem os dois lados. Certo? Exatamente. Só que a mente coletiva é assim. Quando você leva coisa ruim, e você aceita aquela coisa ruim, é o cérebro mental. Quando a mente coletiva é coisa boa, é o cérebro consciente. Repara, quando a gente era menino, as pessoas falavam assim, você tem que ter consciência. Presta atenção na aula. Você precisa estar... Tá. O que é isso? Tomar consciência é tomar conta da própria vida. A mente não pode ficar no controle. Senão ela mata o sexto sentido, mata a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade. Ela inverte tudo. Sim. Entende como funciona isso? Sim, completamente. Eu entendo. Então, é assim. Quando você fez aquela pergunta, o que é mediunidade? A forma com que eu respondi preencheu o que você queria? Sim. Ou assim, deu uma noção que mediunidade não é só aquele pequeno momento de uma religião, Uhum. mas são ferramentas poderosas para nós realizarmos coisas melhores na nossa vida. Sim. Sim. Né? Sim. Tem um fato que é interessante. Eu estava conversando com um fisioterapeuta, ele falou assim, vocês, médiums, são muito estranhos. Tudo seus que a gente conversa, quando eu estou lá na casa, quando eu estou lá no centro, quando eu estou lá, quando eu estou lá. Mas que raio, e na vida de vocês aqui fora, isso não funciona, não? Eu peguei, isso deve ter uns 8 anos, isso. Peguei e falei, eu vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso, que agora você me pegou. Porque lá tem tudo preparado, mas será que tem? Aí ele fez uma aposta comigo, vai lá quando tiver fechado. Não é que eu fui? E aí? Eu achei estranho, não tinha nada. Não via aquela energia. Hum. Tentei me comunicar, só depois que eu fiquei muito tempo lá, que eu fiz as minhas preces, tudo, que aí eu comecei, aí eu percebi que eu estava comunicando com o meu interior. Ou seja, isso é legal, viu? Hum. A gente transfere o nosso poder para aquele local. Nós colocamos uma coisa assim, quando eu estou lá, aí você cria uma ilusão, né? Ou cria um ponto de vista. Uhum. Quando eu estou lá, eu me sinto bem. Mas espera aqui, se lá é bom, e realmente é bom, você sente bem lá, você melhora. Quantas vezes eu fui lá em Caco e saí de lá inteiro? Mas espera aqui, o que eu faço comigo para eu viver assim no meu dia a dia? Foi quando eu comecei a ir buscar, que eu sou um pesquisador, tá? Eu não sou religioso, não nada disso. Uhum. Eu sou um médium, sou determinado, meio louco na minha cabeça, assim, eu vou lá onde eu vou, de vez em quando eles falam as coisas, o que foi, eu vivo no mundo da lua, né? Porque eu gosto de ficar conectado com essa energia. Sim. Então, eu comecei a estudar isso. E aí eu fui em busca. E quando você vai em busca, a coisa acontece. De perceber que a intuição, eu perco a minha intuição, perco todo o meu contato com esse universo fantástico da comunicação sensorial, né? Comunicação energética, quando eu estou agitado, quando eu estou preocupado. Mas o que eu faço com a preocupação? A preocupação não resolve nada. A ocupação resolve, a preocupação não resolve nada. A preocupação é uma manifestação do medo. A ansiedade, porque nossa, aquilo não resolveu do jeito que eu quero. Quando vai resolver? Quando?
Aí eu descobri uma outra coisa com esses meus instrutores, que devagar vou falando neles, né? Aqui da Terra, né? O passado e o futuro é a morada da mente. A intuição é a presente. A mediunidade é o presente. É o aqui e agora. Não o imediatismo para resolver as coisas. Não confundir aqui e agora com aquela coisa de imediatismo. Tem que resolver tudo agora. Vou montar um negócio, tem que dar resultado agora, tudo agora. Não, não é isso. Não. É o momento. É estar presente inteiro naquilo que você está fazendo. Você vai fazer uma comida, esteja inteiro nela. Repara, você é arquiteta, né? Para você fazer um bom projeto, você tem que se desconectar desse mundo aí fora. Arruma, nem você faz para Exatamente. você. Assim é o médico, assim é o dentista, assim é o motorista, assim é o escritor, assim é o operário, assim é o vendedor, assim é o marceneiro, assim é qualquer pessoa, em qualquer profissão, quando ele está inteiro naquela profissão, ele vai trabalhar melhor. Assim é o pedreiro, é o servente, porque ele está inteiro. E hoje nós temos uma ferramenta fantástica para nos tirar de estar inteiro, né? Zap Zap. Por isso que eu falo, tu tem os dois lados. Celular, tudo é imediatista. Tem que tomar muito Né? cuidado com isso, né? O celular virou Exatamente. pirulito, né? As pessoas ficam assim, ó, o tempo todo, só chupando pirulito, só lambendo pirulito. Tem que estar bem presente Exatamente. para isso, tá, gente? Maravilhoso. Então, assim, esses cuidados que nós vamos ter de uma das coisas mais fantásticas de você começar a entrar nesse mundo da mediunidade, nesse mundo da sensibilidade, né? No mundo da consciência, é que você começa a ver que você precisa de perceber mais. Né? Quando Jesus falou assim, ame ao próximo como a você, ou seja, você cuida das pessoas, você faz tudo para a pessoa. Só que na mesma medida que você faz algo para alguém, você tem que fazer para você. Se percebe mais. Se a gente começar a falar assim de Jesus, por exemplo, todo o ensinamento dele foi ensinar isso. Ou você está num lado ou no outro. Ele falou, ninguém fica ao mesmo tempo. Ninguém segue ao mesmo tempo Deus ou a Mamon. Ou seja, a sua essência, a sua divindade interior, porque quando nós estamos na nossa consciência, a nossa divindade interior é que movimenta. Nós estamos em contato com a criação, com o universo, com tudo. E quando você está na mente, você encosta ela, não tem como. Então, a gente achar que a gente consegue, Jesus, Buda, Krishna não conseguiram. Ou estão num lado ou estão no outro. Exatamente. Então, a gente tem que seguir exemplo, né? Nós estamos com 5 minutos aqui da live ser encerrada. Então, boa noite. Eu queria ver se alguém tem deixa eu... uma dúvida, porque a live vai ser derrubada. E Sim. qualquer coisa, vocês mandem mensagem pra gente. Eu sei que talvez devem ter ficado algumas questões, né? Porque a gente levantou algumas situações, mas de repente, como eu faço para ser mais presente? Como é que eu faço para estar mais alinhado com isso? Como é que isso na prática, qualquer coisa, manda a pergunta pra gente, que a gente vai montar aí alguma coisa explicativa para ficar mais prático para vocês também, tá? Pado, você quer falar alguma coisa? Esse vídeo eu vou pôr depois no YouTube, tá? Tá, Talvez eu divida ele em 3 partes, ou uma parte só, que eu não sei como é que ficou, perfeito. tá? E manda perguntas, né? Eu também tenho um e-mail, que não vai dar para escrever, porque eu não sei mexer com essas coisas ainda, né? Mas, A dúvida, por mas enquanto, manda aqui no direct é melhor. no Instagram, que a gente vai... Manda pelo Instagram que a gente vai fazer. Eu Isso. quero agradecer a todos que essa energia da possibilidade de começar um trabalho que eu não sei até quando vai. Aí é Deus que sabe. Mas é um assunto
é fantástico, que nós vamos poder ir fazendo, a princípio, se Deus quiser, toda semana, aí toda quarta-feira, né, às 8 horas, a Perfeito. gente vai começar a fazer isso aí. Tá? Agradeço a todos, uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente noite. Que essa live tenha sido contribuição para vocês, assim como é para a gente, porque a todos, obrigada pelo carinho. E até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente com mais informações aqui para vocês, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Pada. Beijo. Obrigada. E até, Fica com até quarta. Deus. Até mais. Até Tchau, tchau. quarta. Tchau. Tchau. Boa noite.